Eu chamo para trazer um pouquinho da contextualização o senhor Paulo Correia, que ele é médico pneumologista, mestre em saúde pública, especialista em clínica médica e em pneumologia e tisiologia, expert em controle do tabagismo, além de professor universitário, com muito orgulho, é coordenador da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Por favor, senhor Paulo Correia, seus 3 minutos para suas considerações iniciais. Muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. Eu agradeço a você, ao Marco e ao Pedro pelo gentil convite. É um prazer estar com todas e com todos. Nesses próximos minutos, a gente vai contextualizar um pouquinho a importância da questão do tabagismo em relação ao rastreamento. Essa é uma referência recente, coisa de um mês atrás foi publicada da American Cancer Society. Eu recomendo a leitura de todos. A primeira pergunta que nós temos que responder aqui é se a cessação tabágica impacta a mortalidade por câncer de pulmão. A resposta é que sim. Esse é um estudo clássico do Richard Pito, né? Ele assina como senior author o Richard Doll. Vocês veem essa curva vermelha, que é o risco cumulativo de morte nos tabagistas que não pararam de fumar. Então, o risco cumulativo vai só subindo ao longo da vida. E um aspecto interessante desse estudo é que ele mostrou, aqui vocês veem a idade, as pessoas que param em torno de 50 anos, elas vão seguir essa curva aqui, que é mais esverdeada, azulada. Parar na idade de 50 anos faz com que o risco aos 75 anos de idade, o risco cumulativo, seja de 6%. Então, parar é muito importante porque elimina cerca de 90% do risco de câncer de pulmão do tabagismo. O NLST é conhecido de todos, vocês lembram, né, que o grupo de comparação era o grupo de raio-x de tórax em PA apenas. E o NLST mostrou uma redução de 20% da mortalidade por câncer de pulmão. Quando a NLST saiu, eu mandei esse comentário de uma forma elegante, falando que não havia informação sobre o aconselhamento. Na realidade, estava muito claro que esse aconselhamento não foi feito no National Lung Cancer Screening Trial, que é uma coisa que vai contra as questões éticas e contra os guidelines. Entretanto, no NLST tem uma informação bastante importante. Vocês lembram que o braço de comparação era o grupo que fez raio-x de tórax, e no grupo de raio-x de tórax, aqueles pacientes que ficaram abstinentes durante 7 anos, eles tiveram uma redução de mortalidade de 20%. Portanto, a mesma, comparável ao pessoal que fez o screening com tomografia de tórax. E mais, quando se associa no grupo que fez lung cancer screening com a tomografia a cessação de tabagismo, existe uma redução de 38% da mortalidade por câncer de pulmão. O protocolo de cessação de tabágica no programa de rastreio é um aspecto que foi negligenciado durante muito tempo. Vejo nessa publicação de 2021, portanto, 10 anos após a publicação do NLST, né, os autores de Erasmus falam que ainda existe evidência limitada em como integrar a cessação de tabagismo efetiva aos programas de rastreio. E o Hobson, né, numa publicação recente no Tórax, chama a atenção do mesmo aspecto, apesar de existirem guidelines na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros países, tem pouca diretriz, né, de como fazer essas intervenções e também sobre a efetividade dessas intervenções. Existe, então, um grupo que tentou fazer uma leitura crítica da literatura, eram pessoas da ASRNT e da ATUD, e que basicamente fizeram um compilado do que existia em termos de cessação de tabagismo, pegou aquele guideline Drinking Tobacco Use and Dependency e aconselhou usar aconselhamento, medicação, usar os 5As. Entretanto, né, esse Robson acabou de publicar no Tórax, agora em 2023, né, o segmento de dois estudos randomizados, já haviam as taxas de cessação em 3 meses, né, e ele comparou os resultados de um ano, e uma coisa interessante desse estudo é que existem duas formas de fazer a cessação de suporte. Ela é entregue de forma imediata quando você faz o screening versus o usual care, mas nos dois trials havia diferença. No trial 1, ela era face-to-face, a apresentação pessoal, e no segundo era
feito de forma remota. Vejam, né, os resultados disso. Quando você faz a integração da cessação de tabagismo ao screening, né, os pacientes têm mais chances de reportarem, né, taxas de abstinência em 7 dias, 1,78, triplica a cessação em 12 meses. Então, os resultados são bons em 3 e 12 meses, triplicando as chances de cessação do tabagismo em 12 meses. E vejam que mesmo aqueles pacientes que não conseguiram parar, eles aumentam as suas taxas subsequentes de tentativas para poder parar de fumar, o que é um efeito muito interessante, já que os pacientes com cânceres relacionados ao tabaco, geralmente não param mais, né, não têm mais intenção de parar do que na população em geral. Concluindo, eu diria, então, né, que após a cessação do tabagismo, a forma mais efetiva de reduzir a mortalidade por câncer do pulmão é pelo screening. E de todas, a mais poderosa é a associação das duas coisas, ou seja, cessação do tabagismo associada ao screening por tomografia de baixa dose. Obrigado.